A paz do Senhor, igreja, amém? Esse cântico, ele toca muito. Eu creio que não só no meu coração, mas no coração de muita gente, porque realmente a gente poder declarar que não tem outro lugar que a gente possa estar. Que não existe outro lugar, outro caminho que nós possamos ir, que se não estar na presença do Senhor, de estar com o Senhor. Por mais que sejam as dificuldades, por mais que sejam as coisas que aparecem, não há outro lugar. E louvar isso e declarar isso nos enche. Amém? Esse mês a gente estava vendo temor, né? E aí eu estava pesquisando algumas coisas e durante o mês todo, né, foram faladas sobre a questão de temor, foi falado sobre a questão de que temor não tem nada a ver com medo, né? Que não é medo, né? E eu procurei saber e buscando algumas coisas na minha vida também, eu fiz algumas definições, né? Pesquisando e eu coloquei a definição aqui de medo, né? E eu peço a ajuda de vocês. Qual a definição de medo que vocês têm hoje? Qual seria? Algo que paralisa. Quem mais? Algo que pode vir machucar. Oi? Assustador, algo assustador. Algo que pode enganar. E nessa definição que eu coloquei aqui, medo. Sentimento de inquietação. Perigo, que seja real, algo real, fantasioso, né? Ameaça. Eles também têm a utilização de temer, mas a gente vai entender o porquê que eles falam isso. E medo é uma sensação que proporciona um estado, muitas vezes, de alerta, que é demonstrado pelo receio de alguma coisa, que nos intimida, que nos confronta muitas das vezes, né, que gera esse sentimento de medo, né, que nos deixa temerosa, né, e muitas das vezes também de encarar alguma situação. Essa é a definição de medo. E nós temos a definição de temor, que é completamente diferente do que é um medo. E temor, o que vocês entendem? Vocês também podem me ajudar. Respeito. Reverência. Amor. Alguém mais? Fidelidade. E eu coloquei aqui ao que a gente tem escutado, que a gente tem aprendido, que a gente tem vivenciado. Que temor é reverência, respeito, obediência, reconhecimento de quem Deus é, submissão à palavra dele, né, reconhecimento da grandeza e da sua santidade, amor a Deus. Né? Essas são as definições do temor, né? E aí eu vou pedir que vocês abram lá em Êxodo 14. Êxodo 14, do 10 ao 13. E depois a gente vai ler do 30 ao 31. Selva? Diz assim a partir do 10. 14, desde do 14, a partir do 10. Moisés, porém, respondeu ao povo. Desculpa, gente, a partir do 10. E chegando em Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos
e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos, para que servimos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. E aí agora lá no 31, diz assim: assim o Senhor livrou Israel naquele dia, da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. A igreja pode se sentar. A gente vê aqui que essa parte do texto fala sobre a perseguição, né, ao povo de Israel. E logo depois ele fala também sobre a passagem do mar, depois da passagem do mar. E a gente sabe aqui mais para frente que, né, depois das pragas, né, que o Senhor mandou para que Faraó pudesse libertar o povo da escravidão daquele lugar, né? Então o Senhor agiu sobre a vida de Faraó, né, para que ele aceitasse e libertasse o povo do Egito, da escravidão. Porém, né, muitas coisas foram acontecendo aqui. E o que aconteceu? O coração de Faraó ele foi endurecido para que ele voltasse a perseguir, corresse atrás do povo que estava indo embora, que já tinha sido liberto, porque Faraó já tinha permitido eles irem embora. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó para que ele fosse atrás e não permitisse mais. Né? E isso tudo a gente sabe. E aqui a gente vê que diz o quê? Que quando, né, o povo de Israel viu, né, Faraó, né, e os cavaleiros dele, o povo temeu. O povo ficou com medo. Né? O povo, a gente fala que estremeceu. Porque eles olharam para trás e eles viram que estavam vindo atrás dele. Aquele que que fazia eles escravos, aquele que, né, obrigava eles a trabalhar na escravidão, aquele que aprisionava eles. E aqui a gente usa o termo, ele usa aqui, pelo menos na minha Bíblia está escrito temeu, o povo temeu. Não sei se a Bíblia de vocês está escrito assim. Tem algumas que também estão escrito medo. Né? E aqui nesse significado diz que o povo teve medo. E nessa referência que ele fala temeu aqui, é de medo. Medo de algo, medo de o que iria acontecer, né? Mas o Senhor, o que Moisés falou para assim, não temas, não tenha medo, porque o Senhor está com vocês, o Senhor vai adiante de vocês, né? O Senhor irá fazer algo e vocês verão o que o Senhor irá fazer. E logo depois, quando a gente pula lá para o 30 e para o 31, a gente vê o quão Deus já tinha feito. Que já tinha agido, que tinha passado pelo Mar Vermelho, né, o povo tinha passado, tinha sido liberto, e ali ele usou. Né, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés. E aqui novamente ele usa a expressão temeu. Mas aqui ele fala sobre o temor, sobre que o povo temeu ao Senhor. O povo estava sobre o temor no Senhor, porque eles tinham visto aquilo que o Senhor tinha feito, porque eles tinham visto quem Deus era naquele momento. Né? E a confiança foi gerada. Né? E com relação a medo, que a gente fala com relação a medo, que é completamente ao oposto daquilo que é temer, porque a gente sabe que temer é reconhecer, reverenciar, e a gente sabe que quando a gente ama alguém, a gente quer estar perto, não é verdade? Quando a gente ama alguém, a gente quer estar junto, a gente quer aprender, a gente quer compartilhar, a gente quer viver as coisas.
Só que quando a gente tem medo, a gente se afasta. A gente foge. Quando a gente tem medo, a gente deixa que é um sentimento tomar o lugar de outra, né? Tomar um lugar que não é dele. E aqui esse povo, no primeiro instante do que aconteceu, eles tiveram medo. E muitas das vezes o que tem acontecido é que nós temos deixado muitas das vezes o medo tomar conta dos nossos sentimentos. Muitas das vezes a gente tem tantos medos de tantas coisas, né? Eu coloquei aqui algumas coisas que medo de agradar, de não conseguir fazer o correto, de falhar, de fracassar. Medo de tantas coisas. Só que o medo, ele acaba deixando, e ele acaba nos afastando. E ele acaba tomando um espaço, uma preocupação que não é dele. Né? E aqui eu coloquei que aí acaba perdendo a essência. Uma essência do que é temor, uma essência do que é reconhecer quem Deus é. Uma essência de reconhecer o poder do Senhor, uma essência de se aproximar do Senhor, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E aí, muitas das vezes, por causa do medo, por causa de tantas circunstâncias que aparecem, tantas situações que acontecem, né? A gente acaba deixando o medo, a gente não encara, e muitas das vezes acaba deixando ser uma prisão. Porque o medo, ele acaba sendo uma prisão que nos aprisiona. E muitas das vezes nos faz querer retroceder, muitas das vezes faz a gente querer parar, ficar parado onde a gente está, e não ir adiante. Que foi o que aconteceu com o povo aqui. Né? O povo pegou e falou assim: mas não é isso que dizemos no Egito, deixa a gente para servir os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E diante de toda aquela situação, e diante do sentimento, porque a gente sabe que o medo é um sentimento, diante daquilo tudo, a gente acaba muitas das vezes se amedrontando. Eu falo isso, gente, porque eu não falo isso por falar, porque isso serve para mim. Isso serve para a minha vida. Né? A gente acaba nos deixando nos aprisionar, deixando aquilo aprisionar a gente, e muitas das vezes gerar um peso, e uma outra vez eu já tinha ministrado, um peso que muitas vezes não é nosso, que a gente não tem que carregar. E a gente deixa de viver algumas coisas, deixa de experimentar algumas coisas no Senhor, e deixa de reconhecer realmente quem Deus é. Quem Deus é? Ele é Deus. Mas quem Deus é na minha vida? E muitas das vezes, por acontecer de a gente, por medo de algo, a gente fazer, né? Muitas vezes nos servir, não fazer alguma coisa por medo, né? Por receio, por não agradar, por não conseguir, por achar que não vai conseguir, por achar que vai vacilar, que vai fraquejar. A gente acaba deixando isso tomar uma parte. E a gente acaba deixando esse sentimento se apoderar de nós e das situações. Né? E aí eu coloquei aqui que, pois o verdadeiro temor, ele vem de um reconhecimento, uma atitude de quem é Deus, né? Que é o Santo, que é o Pai, que é o nosso Abba Pai. Né? De reconhecer realmente quem Ele é. E muitas das vezes a gente não tem reconhecido. E muitas das vezes isso não tem gerado dentro de nós um não reconhecimento do Senhor de quem Ele é. Porque quando esses sentimentos aqui do povo do Egito, quando o povo de Israel, eles viram, eles se atemorizaram, eles quiseram voltar para a prisão onde eles estiveram, para a prisão onde eles estavam, para onde eles eram mantidos escravos. Quando eles viram a circunstância, quando o sentimento abateu, eles também murmuraram. E murmuraram feio, né? Que se a gente vê aqui na sequência toda, na história toda, o quanto esse povo murmurou.
o quanto esse povo, por mais que o Senhor estava fazendo, o Senhor estava presente, o Senhor estava ali, o povo murmurou. E o Senhor estava suprindo, e o Senhor estava com eles, e o povo murmurou. Quantas atitudes nos leva a ter? Quantas vezes nos faz nos afastar? Nos faz voltar? Permanecer no lugar, daquele jeitinho, naquele sentimento mesmo. Quantas vezes? E aqui, eu coloquei aqui também que aí nós deixamos o verdadeiro significado e a atitude de temer ao Senhor, em reconhecer de quem Ele é, de que Ele é importante e que aquilo que eu tenho que dar para Ele, aquilo que eu posso oferecer para Ele, de melhor, não é porque Ele me ofereceu algo, mas por quem o Senhor é, pelo que o Senhor é. Né? Muitas das vezes a gente fala que a gente tem que buscar a Deus, estar com o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Mas muitas das vezes o que acontece é que a gente não é assim. Né? A gente vê o temor, que é reverência, obediência, é reconhecer o Senhor, né? De quem Ele é, do Deus que Ele é nas nossas vidas, mas muitas das vezes a gente não é assim. Porque muitas das vezes a gente é interesseiro demais, não é verdade? Muitas das vezes a gente é interesseiro diante do Senhor. De estar diante dEle em querer, de estar diante dEle em pedir, de estar diante dEle por interesse. E esse não tem sido o verdadeiro significado, esse não é o verdadeiro significado de estar diante do Senhor, de temer o Senhor, de o reverenciar, de saber quem Ele é, de reconhecer quem Ele é verdadeiramente na minha vida, na nossa vida, a ponto de obedecer, a ponto de obedecê-lo, a ponto de deixar a palavra dEle nos guiar, nos direcionar, nos seguir. Nos fazer seguir. Por quê? Porque muitas das vezes essa essência humana, né, de interesse, muitas das vezes vem falar. A essência humana, a essência nossa, de interesse de estar em Deus, de estar com Deus, de pedir, de estar ali, acaba falando mais alto. Né? E o medo, ele nos faz esconder de Deus. Coisa que o temor ao Senhor, estar com o Senhor, nos aproxima dEle. Nos faz estar perto dEle. Por quê? Porque eu reconheço o amor dEle, a ponto de estar com Ele, desejar estar com Ele, de amá-lo também, de estar junto a Ele. E aqui no texto que ele fala, que aqui no 30 e no 31, fala assim: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. E essa questão de temer, de reconhecer o Senhor, vem da confiança. De eu confiar nele. O Senhor fez, o Senhor permitiu eles passar pelo Mar Vermelho, mesmo eles tendo murmurado, mesmo deixado o medo, que é ao contrário daquilo que nos faz aproximar do Senhor, mesmo eles querendo continuar aprisionados, presos, mas o Senhor operou para que eles pudessem reconhecer o Senhor, reconhecer o que o Senhor tinha feito, saber quem Ele era, não só pelo que Ele tinha feito, mas por quem Ele era, pelo o que o Senhor era. O Deus dele, o Deus que ia adiante, o Deus que estava com eles. Abre lá em Êxodo 20. e 20. Amém? Diz assim:
Não temais, respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E novamente aqui, diante da presença do Senhor, o povo ele teve medo da presença do Senhor. O medo, o sentimento da presença do Senhor que não quis que eles fossem até lá, que o impediu de eles irem até lá. E ali Moisés ele falou que vocês não devem ter medo, mas que tudo isso era para que vocês tenham temor diante do Senhor, a fim de que vocês não pequeis mais. Porque quando fala que, quando nós se aproximamos, quando nós reconhecemos, quando nós estamos diante do Senhor, nós reverenciamos, amamos o Senhor. Eu reconheço. E aí eu sei da palavra dele, eu lembro da palavra dele, reconhecimento da sabedoria da palavra dele, daquilo que tem me falado e aquilo que tem me ensinado. Aquilo que ele tem me direcionado diante dele. E aí me livra de errar, me livra de pecar, me livra de vacilar. Porque eu lembro de quem o Senhor é, o que Ele é e o que Ele tem sido na minha vida, na nossa vida. Por muito tempo, eu nasci em berço evangélico, né, cristão, desde menorzinha. Menor, não, né? Então, eu sempre aprendi os princípios, cresci conhecendo os princípios do Senhor. O que era certo, o que era errado, né? Que o Senhor estava conosco, né? Que o Senhor estava ali, e sim, em momentos difíceis o Senhor sempre esteve conosco. E por ter crescido num berço cristão, ter aprendido os princípios, ter aprendido do Senhor, ter reconhecido quem o Senhor era na minha vida, na nossa vida, da minha família. Muitas das vezes eu deixei de errar por temor ao Senhor. Né? A gente pode falar medo, mas não era medo, porque eu conhecia quem era Deus. Hoje eu aprendi e me aprofundo mais. Né, de ir mais, coisa que antes não era. Né? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. Então, muitas das coisas que eu deixei de errar, eu deixei de vacilar, foi por crer no Senhor, de saber quem Ele era o meu Deus. E que muitas das vezes eu não podia desagradá-lo, entristecer o coração dele, muitas das vezes. Falhei várias vezes, a gente falha. Né, Tita, na época, né, do nosso grupinho. Mas muitas das vezes eu deixei de ir por caminhos errados. Ainda está ali. Por conhecer e por saber quem é Deus. E por saber que eu não queria e não deveria entristecer o coração dele. Mas, né, porque a gente sabe que quando a gente teme ao Senhor, Ele nos dá a direção. Né, nos leva pelo caminho, nos direciona. E o pastor, que nem o pastor tem ministrado, nos reorienta, né? Nosso caminhar, nossa vida. Porém, o medo, que é ao contrário daquilo que a gente tem visto, que é do temor, porque o temor nos aproxima, nos faz conhecer, nos faz reconhecer, amar. O medo, ele nos afasta. O medo, ele nos afasta, ele nos aprisiona. E por muito tempo, o medo, ele me aprisionou. Porque uma pessoa medrosa era a Carla. E por muito tempo, esse medo, muitas das vezes de
não falhar, muitas das vezes de fazer errado, muitas das vezes me aprisionou. E a gente sabe que o medo é um sentimento. E ele nos aprisiona, que a gente falou aqui. E muitas das vezes deixa de viver e deixa de reconhecer e deixa nós de fazermos aquilo que muitas vezes o Senhor quer da nossa vida. E por muitas vezes eu deixei de viver por causa desse sentimento. De encarar e até mesmo saber reconhecer que o Senhor ia adiante, que o Senhor ia fazer, que Deus era o meu Deus, o nosso Deus. Por causa desse sentimento, por causa do medo. Só que assim, se a gente não vigiar, se a gente não buscar, é um sentimento que volta. E é por isso que a gente é a nossa vigiar, por isso que é a nossa busca, por isso que é o nosso se render ao Senhor, de saber que Ele é Deus, todo-poderoso sobre a nossa vida. E aí entra a questão também, que né, voltando falando, que era uma dificuldade muito grande eu estar aqui. Eu estava falando, acho que foi para a Tita, que cada mês é uma dor de barriga diferente. Por causa do medo. De encarar situações que eu tinha. De encarar muitas das vezes aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Mas não encarava, não ia por causa do medo. Hoje, a gente pode entender, a gente é ministrado, e o Senhor ministra nas nossas vidas, e Ele tem feito nas nossas vidas, Ele tem nos direcionado. Que Ele está conosco, Ele está diante de nós. Que se algo está na nossa vida, se algo é proposto, Ele está no controle. Ele está nos orientando. Porque Ele falou com aquele povo que Ele ia estar com eles. Que ia diante deles. Ele tinha falado. Ele permitiu aquelas pragas todas para poder Faraó ver e poder libertar eles. Para que o povo reconhecesse que o Senhor era Deus. E por esse sentimento, né, que eu estava falando, por esse medo, que por eu conhecer a palavra, conhecer quem era Deus, mas foi um sentimento que me aprisionou. E muitas das vezes tem deixado tomar o lugar do Senhor. Algumas coisas a gente tem deixado, e alguns sentimentos como esse, o medo que era na minha vida, tomar o lugar da que era do Senhor. E por 2 vezes, por esse sentimento, eu tive 2 crises. 2 crises. Né? E não entendia muitas coisas, só chorava, né? E não me aceitava como que eu era. E isso vai perdendo. E isso vai perdendo de reconhecer de quem Deus é na sua vida. De quem que Ele te fez. De que Ele é o Senhor. Que o que a palavra dEle fala pra gente. As certezas da palavra dEle. Que nos faz lembrar, que nos faz tomar decisões conforme a palavra dEle tem nos direcionado. Aí entra, né, o temor é o princípio da sabedoria. De eu entender e de saber da palavra dEle, daquilo que tem me falado, tem me direcionado na minha vida, naquilo que eu vivo.
A gente vê aqui em Êxodo 20, né? 20, que o Senhor queria que o povo se aproximasse dele e reconhecesse ele como o Senhor. Que mesmo nas situações, mesmo naqueles momentos, o Senhor queria que eles reconhecessem que ele era o Deus deles. E todo momento no deserto foi assim. O Senhor sempre sendo Deus. E por muitos sentimentos, por muitos momentos, o povo deixou de reconhecer o Senhor, de temer o Senhor, colocando outras coisas no lugar que deveria ser do Senhor. Dentro do coração deles, através da murmuração, do medo, do querer deles. E a todo tempo o Senhor se mostrando, eu sou o Deus de vocês. E diante de tudo isso aqui que eu coloquei, até compartilhei com vocês, o que fica no coração, o que fica, qual tem sido a intenção? Qual tem sido a intenção de estar no Senhor, de buscar o Senhor? Não por aquilo que Ele pode dar, porque conforme a gente vive, a gente obedece, a gente escuta os ensinamentos dEle, deixa nos direcionar, nós vamos começar a viver coisas que Ele nos proporciona, que o Senhor nos proporciona. Mas por Ele ser Deus, do Senhor ser Deus, ser o seu Pai, o nosso Abba Pai, aquele que está conosco, aquele que muitas das vezes a gente esquece nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, que outras coisas muitas das vezes tomam o lugar que é dele. E eu vou pedir que vocês, uma mensagem rápida, mas que vocês abaixem a cabeça de vocês.